Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para sermos libertos, para servir a Deus. Nós já ouvimos 3 mensagens. Essa mensagem, nós precisamos ganhar um coração de receber a palavra do Senhor, não para nós mesmos. A libertação que Deus quer dar para nós é para o reino. É direcionado ao reino dos céus. O inimigo de Deus sabe muito bem que vocês, jovens, são o futuro da igreja. Deus quer todo o seu coração. Deus quer a sua vida, o seu trabalho, os seus estudos, o seu casamento, mas o inimigo de Deus também está de olho em vocês. Por isso que nós precisamos falar essa palavra nessa noite. A maior tendência dos filhos de Deus com respeito aos 3 aspectos do mundo é descer ao Egito. Concernente ao mundo da idolatria, ao mundo do pecado, nós não temos tanto desejo de pecar e de viver uma vida religiosa. Mas concernente ao mundo do sustento, a sutileza que Satanás usa no sistema do mundo, no sistema da sobrevivência, é muito difícil de nós vermos, e nós vamos, sem querer, pouco a pouco, nos afastando da presença do Senhor. É muito sutil. As coisas grosseiras nós não queremos. Mas quando fala-se do mundo do sustento, nós não percebemos que pouco a pouco o inimigo vai usando das coisas legítimas e nos afastando da presença do Senhor. Foi o que aconteceu com os filhos de Jacó, quando ele desceu ao Egito. Nós já ouvimos muitas mensagens, conhecemos muito da história, da doutrina, mas nós precisamos ganhar esse sonho que nós estamos vendo no tema geral da conferência. Precisamos sonhar com o sonho de Deus, com o sonho de José. Precisamos entender que toda a nossa vida é para o reino de Deus. Nós não somos mais para nós mesmos. Então trava-se uma grande batalha, porque o inimigo de Deus quer nos usurpar. E ele sabe que nós não queremos as coisas grotescas. Daí ele usa de sutileza. Ele usurpa o nosso trabalho, o nosso casamento, os nossos estudos, para que sejamos distraídos do reino de Deus. Assim como foi com Abraão, com Isaac e com Jacó, também é conosco hoje. No Antigo Testamento, quando nós vemos a história de Jacó, quando José era governador do Egito, Jacó desceu com toda a sua família. No capítulo 46 do livro de Gênesis, ele desceu com toda a sua família. No versículo 13 e 4 diz: Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Versículo 6. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Deus disse para Jacó: pode descer, mas não
para ficar no Egito. O Egito representa o mundo da sobrevivência, o mundo do sustento, a busca pelo sustento. Deus espera que nós também não desçamos no Egito para morar, para habitar, para ficar, permanecer no Egito como se fosse a vontade de Deus. A vontade de Deus para os filhos de Israel era a boa terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Para nós, a vontade de Deus é o reino de Deus. Toda a nossa vida deve estar centrada no reino de Deus. Mas o inimigo ofereceu uma vida confortável. Faraó, ele representa Satanás, representa o diabo, o inimigo de Deus. E Faraó então ofereceu emprego para todos eles. Capítulo 47, versículos 5 e 6. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti no melhor da terra. Faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Esta é a sutileza de Faraó. Oferece o trabalho, mas na verdade ele quer usurpar. Ele quer tomar o tempo, ele quer tomar a vida, ele quer tomar todo o ser daqueles que servem a Deus. Deus queria levar o seu povo para a terra de Canaã. O inimigo quer tirar o povo de Deus, da presença de Deus, e escravizá-lo com coisas legítimas. E nós, quando lemos o capítulo 48, nós podemos ver, versículo 3 e 4, que Jacó dá uma dica para José. Jacó disse para José: olha, Deus me apareceu, um dia Deus me apareceu, e disse para mim que eu seria uma grande nação, e ainda me deu como promessa a terra de Canaã. Então José, você não pode permanecer aqui. Também os meus filhos não poderão permanecer aqui. Essa passagem deve ser temporária. Hoje, igualmente, a nossa história, nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas dessa terra. Nós precisamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Também devemos pensar nas coisas lá do alto. Mas nós também devemos sonhar com o reino de Deus. Hoje é um sonho, amanhã será a realidade. Mas é uma sementeira, é um semear. Se nós pensarmos que o que Deus tem dado para nós, o nosso trabalho, os nossos estudos, se nós tomarmos para nós mesmos, nós vamos ter problemas. A vida começou bastante boa ali para os filhos de Israel. Uma vida confortável, uma vida gostosa. No capítulo 1 de Êxodo, versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Esse versículo retrata que o povo de Deus ficou rico. A terra de Canaã era uma terra fértil, uma terra muitíssimo rica, onde a agricultura era rica, farta. Os filhos de Israel ficaram muito à vontade. Nos primeiros anos, enquanto José estava vivo, nós cremos que eles ainda
invocavam o nome do Senhor. Mas a facilidade, a fartura, a abundância fez com que o povo de Deus se esquecesse de Deus. E os anos se passaram. Não foram dezenas de anos, mas foram centenas de anos. E Deus tem um propósito, tem uma vontade a ser cumprida. E Ele precisa do seu povo. Por isso que Deus permitiu uma grande perseguição. Veja, irmãos, para nós hoje não é diferente. Quando nós temos a facilidade, quando nós temos muitos benefícios em nosso viver diário, pouco a pouco nós até mesmo paramos de invocar o nome do Senhor. Pouco a pouco nós esquecemos que quem deu o emprego foi Deus. Quem deu a aprovação na faculdade, na universidade, foi Deus. Quem me aprovou naquele vestibular foi Deus. Quem é fonte de todas as bênçãos na minha vida é Deus. Mas a facilidade que Faraó me dá, me concede, faz com que eu fique muito frouxo, muito à vontade. Nos primeiros anos de trabalho ou os primeiros meses de estudo, eu ainda oro, invoco, eu creio que Deus é que me deu, mas pouco a pouco eu vou ganhando mais força, mais independência, e depois de alguns meses ou anos, já penso que eu que consegui. Eu que consegui entrar na universidade federal ou naquela universidade estadual. Ou então no meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, eu que consegui. O inimigo de Deus é muito sutil. Ele vai dando facilidade. E como eu preciso trabalhar, estudar, eu vou entrando, mergulhando, sem perceber que é um laço. De um lado eu preciso, por outro lado, o mundo inteiro jaz o maligno. O inimigo tem um plano, que é distrair-me. Antes, eu invocava mais o nome do Senhor. Mas hoje, estou mais preocupado com o meu trabalho, os meus afazeres, os meus estudos. Eu antes não tinha a graduação, agora eu já tenho a graduação. Aí o inimigo, ele coloca mais coisa para mim. Foi isso que ele fez no versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Depois o versículos 13, 11, 10, 11, 13 e 14. Vamos ler juntos. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Versículo 13 e 14. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Êxodo capítulo 1 retrata bem a sutileza de Satanás. Primeiro ele me dá um emprego, depois ele me dá uma promoção, depois ele me dá mais uma facilidade para ganhar mais, e ele vai abrindo as portas, e eu vou entrando, está muito mais cômodo, confortável,
Mas à medida que eu me envolvo com o trabalho ou com o estudo, a proporção é quase que a mesma e eu deixo de funcionar nas reuniões da igreja. Mas Deus é quem me deu esse trabalho. Por que é que eu vou ficar debaixo dessa usurpação? Por que é que eu vou concordar com esta situação? Em Mateus, capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Versículo 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vamos ler juntos o 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Deus é o nosso Pai Celeste. É Ele em quem dá para nós o nosso curso. É Ele quem dá o primeiro emprego. É Ele quem dá também o aluguel da casa ou a compra da moradia. Ele é a fonte da nossa vida. Ele espera que nós busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O povo de Israel esqueceu-se de Deus. Por isso que Deus permitiu uma grande e forte perseguição. Creio que nós não precisaríamos de termos tantas perseguições. Poderíamos tomar a palavra do Senhor e crer nessa palavra. O Senhor tem cuidado de nós. Quem cuida de você? Diga. Quem cuida de você? Diga, Deus cuida de mim. Quando nós cremos, nós descansamos. Nós invocamos o nome do Senhor. Mas com o povo de Israel não foi dessa maneira. O povo de Israel esqueceu-se de Deus. Nós precisamos de todos os dias, ao ir ao trabalho, ao ir à escola, precisamos invocar o nome do Senhor. Precisamos sempre refletir e perguntar a nós mesmos: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Nós não podemos nos perder nas coisas legítimas, porque Deus, Ele quer nos preparar e nos aperfeiçoar para governarmos o mundo que há de vir. Ele está procurando pessoas que sejam libertas do mundo do sustento. E Ele espera em cada jovem aqui presente. Você é a pessoa que Deus quer aperfeiçoar para reinar com Cristo no mundo que há de vir. Você quer reinar? Você quer reinar? Por isso é necessário que nós dependamos do Senhor. Ele é a fonte. Tudo vem de Deus. Vamos ler em 1 Crônicas, capítulo 29.
versículos 11 e 12. Vamos ler de pé, todo mundo, vamos ler de pé. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Podem sentar. Tudo vem do Senhor. Tudo está debaixo do controle do Senhor. O nosso emprego está debaixo do controle do Senhor. A nossa escola está debaixo do domínio do Senhor. O seu professor, o seu vestibular, tudo está debaixo do arranjo soberano de Deus. Não adianta você correr muito, porque tudo está debaixo da vontade do Senhor. Nós precisamos descansar, não andar ansiosos por coisa alguma, deixar a ansiedade do mundo do sustento, deixar de lado. Senhor, salva-me da ansiedade. Diga comigo, jovem: Senhor, salva-me da ansiedade. A ansiedade nos escraviza, nos leva até mesmo a dívidas, e as dívidas nos usurpam, e passamos a trabalhar mais, com excesso. Nós precisamos de libertação nessa noite. Senhor, liberta-me! Senhor, liberta-me! Nós sabemos que o mundo sistematizou tudo, tem todo o departamento, criou meios para nós, filhos de Deus, sermos usurpados. Nós precisamos ter um coração voltado para o Senhor. Vamos ler o livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Vamos ler juntos. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Versículo 19 a 21. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, não vamos permitir que a abundância dos bens, a ansiedade, a busca pela riqueza dessa terra nos domine, nos controle. Você que está estudando, você precisa ter um coração voltado para a meta de Deus, que é o reino. Todo o seu estudo, você que trabalha, a sua profissão, os seus bens que você já adquiriu, o seu salário, tudo isso precisa ser centrado no reino de Deus. Nós não podemos ser levados, conduzidos pela avareza. O nosso coração é de Deus. Toda a nossa vida é para o Senhor. Nós conhecemos muito bem a história de Êxodo, capítulo 1. Toda aquela abundância, fartura que os filhos de Israel adquiriram, tornou-se o Mamon, tornou-se o senhor deles. E eles foram controlados, foram dominados,
e se esqueceram do Senhor. E Deus não teve como avançar no seu propósito eterno. Nós todos aqui não podemos seguir esse exemplo, porque Deus espera por você. Você é um cooperador de Deus. Deus quer usar todo seus estudos, o seu trabalho, seu dinheiro, sua inteligência. Deus quer usar tudo em ressurreição. Mas o inimigo de Deus, que é Faraó, ele vai fazer de tudo, ou seja, tem feito de tudo para segurar você. Por exemplo, para vir para essa conferência, foi fácil? Foi fácil? Veio de qualquer maneira? Nós precisamos ver que a mesma história que nós lemos no livro de Êxodo, hoje também se repete. O inimigo de Deus faz tudo para nos distrair. Ele usa as coisas legítimas. E nós, muitas vezes, somos anestesiados, somos levados a pensar como os gentios. Mas o Senhor não quer que nós vivamos assim. Por isso o Senhor tem dado para nós a sua palavra, que é a nossa salvação. Essa conferência tem sido a nossa salvação. Cada palavra que foi liberada aqui foi a minha salvação, foi a sua salvação. Por isso, Deus, Ele escolheu um homem chamado Moisés. Escolheu um homem para libertar o povo de Israel. Graças ao Senhor por nossos pais que oram por nós, pelos irmãos líderes das igrejas que oram por nós. Graças ao Senhor pela igreja que ora por nós, para que sejamos salvos e libertos do Egito, do poder, da influência do mundo, do sustento. Deus então escolheu um homem. Este homem, durante 40 anos, foi preparado ali no Egito. Era uma pessoa cheia da cultura e da ciência egípcia. No capítulo 7 de Atos, nós podemos perceber isso. Mas essa pessoa não poderia servir a Deus baseado na sua eloquência e na sua força natural. Deus então precisou levá-lo ao princípio de morte e ressurreição. Ele não estava preparado, então demoraram-se 40 anos. Quanto menos preparado estamos, Deus não pode nos usar. Por isso que nessas conferências, vocês precisam aproveitar cada palavra, cada momento. Nós precisamos entender que Deus está usando as conferências para preparar aqueles que governarão o mundo que há de vir. Mas para governar o mundo que há de vir, é necessário que hoje nós vençamos o mundo do sustento. Sejamos vitoriosos sobre toda a sutileza de Satanás. Moisés, então, foi escolhido por Deus e ele foi levado por Deus até o deserto. Capítulo 3, versículo 1 de Êxodo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Essa é a experiência que Deus quer para nós. Deus está nos preparando, principalmente vocês. Assim como Moisés foi escolhido para tirar
o povo de Israel do Egito. Cada um de vocês, jovens, foi escolhido por Deus. Está sendo preparado, aperfeiçoado, para não usar a sua eloquência, o seu conhecimento natural, para não utilizar-se das manobras humanas, servir a Deus em ressurreição. Cada um aqui de vocês, creio que sabe preparar uma boa mensagem, sabe preparar até mesmo uma conferência, sabe fazer muitas coisas para Deus. Mas nós precisamos ver que essa sarça, ela ardia, mas ela não se consumia. Ou seja, a sarça era Moisés e o fogo era o próprio Deus. O combustível, aquele que faz a obra em nós, é Deus. Nós somos apenas canais. Nós não devemos pensar que sabemos fazer a obra do Senhor. Moisés, ele pensou que poderia fazer a obra do Senhor quando ele completou 40 anos. Mas ele viu que Deus não aceitou a sua obra. É o mesmo princípio de Caim e Abel. Nós precisamos, de fato, nos esvaziar de todo o conhecimento, de toda a vida da igreja passada, de toda a tradição que nós ganhamos ao longo dos anos da vida da igreja. E precisamos de depender mais do Senhor. Precisamos negar a nossa vida da alma. Essa grande maravilha que Moisés viu era que ele precisava passar por 40 anos morrendo no seu homem natural, para que um dia ele pudesse ser levado por Deus até o Egito, em ressurreição, para retirar o povo de Deus, libertar o povo de Deus das mãos usurpadoras de Satanás. Hoje Deus quer usar você na sua escola, quer usar você no seu trabalho. Você precisa ser essa pessoa que aplica o princípio de morte e ressurreição. Não confiar em você mesmo, não confiar na sua capacidade, não confiar nos muitos anos de vida da igreja, mas viver cada dia na presença do Senhor, depender do Senhor, invocar o nome do Senhor. É tão simples invocar o nome do Senhor, mas na prática, no dia a dia, nós esquecemos. Mas o Senhor é maravilhoso. Ele prepara meios para nós nos lembrarmos da sua presença. Por isso Moisés foi chamado por Deus. Versículo 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Versículo 10. Vem agora. Vamos ler juntos? Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ó Senhor Jesus, Deus quer nos libertar para servi-lo. O desejo de Deus é que nós o sirvamos. Você deseja servir a Deus? Servir com os seus estudos? Servir com o seu trabalho? Por isso que Deus precisa de nós.
Assim como Ele escolheu Moisés, Ele também está nos escolhendo. Assim como Ele levou Moisés a conhecer e aplicar o princípio de morte e ressurreição, ou seja, não confiar mais em si mesmo, não confiar na sua vida da igreja do passado, mas permitir que o Espírito de Deus atue em cada momento em nossa vida. Deus também quer fazer o mesmo conosco. Sabe, irmãos, a coisa mais fácil é resolver os nossos problemas. Você concorda? Você tem um problema, você quer resolvê-lo, não é verdade? Mas nós precisamos aprender a depender mais do Senhor. Senão, o inimigo, ele usa as artimanhas, ele nos prende. Por exemplo, estamos em um trabalho e surge para nós uma oportunidade que nós pensamos que seja de Deus, mas é uma armadilha para nós adquirirmos um bem. E se nós fizermos a conta, colocarmos o orçamento no papel, nós vamos ver que nós não temos essa capacidade para adquirir esse bem. Mas por causa desse desejo, desse coração, que não depende do Senhor, que não busca o Senhor, e que acha que pode resolver essa questão, nós acabamos entrando em uma dívida. E nessa dívida nós vamos nos afastando do Senhor. Por isso que é bom depender mais do Senhor, orar mais ao Senhor, conhecer Deus. Quando nós conhecemos a Deus, Deus nos ilumina e mostra quem somos nós. Para nós nos conhecermos, precisamos conhecer a Deus primeiro. Ele é a fonte de toda a nossa vida. É Ele que tem cuidado de toda a nossa necessidade. Quando Moisés viu essa visão, ele percebeu que ele não era nada. Quem sou eu? Para cuidar dos meus negócios, para cuidar de minhas atividades, para cuidar dos meus estudos. O negócio é invocar o nome do Senhor, depender mais do Senhor. Não vamos usar como referencial as pessoas, o mundo, até mesmo os irmãos que foram privilegiados. Mas vamos perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor vai responder para nós. Moisés, nessa experiência do princípio de morte e ressurreição, ele disse para o Senhor que não conseguiria, mas Deus insistiu. De um lado, ele estava se esvaziando diante do Senhor. Por outro lado, Deus precisava dele. Deus também precisa de cada um de nós, para nos enviar para as universidades, nos enviar para o nosso trabalho. E o Senhor quer nos usar com os instrumentos que Ele tem dado para nós, como o Bucafé, a colportagem, como o Bucafé móvel. Quando nós saímos com os irmãos, nós estamos libertando as pessoas deste mundo do sustento, libertando as pessoas da usurpação, mostrando a elas um caminho que nós aprendemos, o caminho de negar a vida da alma. Quando nós lemos no capítulo 5 de Êxodo, nós percebemos que o inimigo de Deus, ele não quer abrir mão dos filhos de Deus. Versículo 4: Então lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Versículo 9: Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem, e não deem ouvidos
a palavras mentirosas. Versículo 13: os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. Quanto mais o Senhor nos chama para servi-lo na vida da igreja, mais o inimigo vai fazer de tudo para nos segurar. Por isso que nós precisamos de uma experiência bastante forte. Nós não podemos consentir, permitir que durante o nosso estudo nós fiquemos sem nos reunir. Se nós estamos estudando para Deus, nós vamos parar de reunir? Durante o seu estudo, as suas provas, você vai deixar de reunir? Mas o inimigo vai fazer de tudo. Ele vai colocar cargas e sobrecargas. Hoje você diz que não vai para a reunião porque tem de estudar para a prova. Começa assim. Daqui a 1 mês, 2 meses, você já não está indo para várias reuniões. Agora não tem nem problemas de provas. A questão é que ele sabe mexer. O inimigo é sutil. Ele usa tantos meios. Ele usa as coisas legítimas para nos prender, porque Deus quer nos levar para o serviço a Ele. Nós sabemos, irmãos, que servir a Deus hoje é servir no reino, é nos preparar para o reino. Por exemplo, quantos de vocês já estiveram no Bucafé móvel? Fique de pé, por favor. Podem sentar. Nem todos puderam experimentar essa experiência. Vocês que foram, vocês gostaram? Vocês oraram pelas pessoas? Pregaram o evangelho do reino? Ganharam pessoas? E isso atrapalhou os seus estudos? Atrapalhou as suas tarefas do dia? Mas Satanás fala que atrapalha. Ele vem e fala no ouvido: não, esse negócio do Bucafé móvel vai atrapalhar, você tem que estudar, tem prova daqui 1 semana, você tem a prova, você precisa se dedicar agora, seu concurso público. Não, você não pode ir para a reunião, daqui 3 meses você tem o seu concurso, a prova domingo em novembro, dia 12 de novembro, você tem que estudar bastante. E você vai ouvindo essa voz e deixa de participar da palavra atual do Senhor, e vai perdendo aquele impacto, aquela força, aquele ânimo. Antes era um jovem que era um dos primeiros a dizer: vamos nessa, gente! Mas agora está ali meio amarrado. Deus precisa nos libertar. E como Ele pode nos libertar? Praticando a palavra atual do Senhor. Nós precisamos também fazer de nossa profissão a segunda profissão, não a primeira. Se você é um engenheiro, você precisa primeiro ser um colportor para depois ser um engenheiro. Um colportor engenheiro. Um colportor médico. Um colportor dentista. Um colportor dona de casa. Uma colportora dona de casa. Todos nós precisamos nos envolver com o mover atual do Senhor. Senão o inimigo vem sobre nós. Ele prepara de tudo, ele arruma meios
Deus usou 10 pragas para poder tirar os seus filhos com mão forte. Ele vai usar de tudo, todas as justificativas. Na 4ª praga, olha a justificativa dele, capítulo 8, versículo 27 e 28. Vamos ler juntos. Capítulo 8, 27 e 28. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Olha que bandidão. Ele é um bandidão. Não vai muito longe. Olha, eu vou deixar você ir numa reunião. Ó, você vai só naquela, depois você tem que trabalhar. Olha, o negócio, você tem que trabalhar. Você tem que ficar estudando aqui. Mas de vez em quando você pode pegar um joguinho eletrônico aí e ficar brincando só para poder variar. Mas reunião não vai muito longe. Nós precisamos dizer não para Satanás. Eu vou para a reunião. Eu vou para o Bucafé móvel. Eu vou servir no Bucafé. Eu vou ser um colportor na escola. Você pode levar o catálogo. Você pode levar algum livro, o alimento diário. Você pode ou não? É difícil? É complicado? Basta ter uma visão. Eu quero reinar com o Senhor. Nós precisamos já começar a reinar agora. Agora, já! Eu preciso ter esse coração. Se você não tivermos um coração de servir a Deus, o inimigo vai usando de artimanhas para pegar o nosso pé. Na 9ª praga, capítulo 10, versículo 25 e 26. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará. Diga comigo: nenhuma unha ficará. Mais forte: nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para nós mesmos. O seu dinheiro é para você mesmo. Seus estudos são para você mesmo. Para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Nós devemos estar preparados. O Senhor nos deu um estudo, nos deu um trabalho, nos deu uma família. Devemos estar preparados que Ele vai nos usar em um devido momento. Por isso que não devemos deixar nenhuma unha nas mãos de Faraó. Tudo é para o Senhor! Quando nós não somos absolutos, Faraó nos pega. Se nós estivermos aí em cima dos muros, Faraó nos pega. Precisamos ser absolutos. Precisamos ter o sonho de José, o sonho de Deus. Eu quero reinar com Cristo no mundo que há de vir. Mas um teste o Senhor deu para nós: vencer o mundo do sustento. Por isso o Senhor preparou a Páscoa, e nessa Páscoa o Senhor deu o sangue do Cordeiro e também deu a carne do Cordeiro Pascal. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor provê os meios para a nossa libertação. Não é por nós mesmos, mas é pela força e pelo poder de Deus. E Deus usa a sua palavra, mas também não é qualquer palavra. É a palavra atual, é a presente verdade.
Hoje o Senhor está falando conosco a presente verdade. O Senhor quer que nós o sirvamos debaixo da sua proteção, debaixo da sua liderança. Capítulo 12, versículo 7 e 8. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Versículo 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos tem dado alimento para nós sermos fortalecidos. Você não tem sido fortalecido nesses dias? Você não tem sido levado à presença do Senhor para refletir sobre o seu viver diário, sua vida da igreja? O Senhor tem dado para nós, de um lado, o sangue, que é a sua obra redentora, mas por outro lado, semestralmente, o Senhor tem dado para nós a sua palavra, a carne do Cordeiro. O Senhor disse para nós, ali no capítulo 6 do Evangelho de João, que Ele é a nossa comida e Ele também é a nossa bebida. Vamos ver 57. Assim como o Pai, João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ó Senhor Jesus, nós não podemos viver mais por nós mesmos, precisamos viver pelo Senhor. Como nós podemos viver pelo Senhor? Comendo a palavra do Senhor. O Senhor nos tem dado o alimento diário. Você tem o seu alimento diário? Você tem a sua assinatura do alimento diário? Você tem sido levado à presença do Senhor por meio do alimento diário? Quando nós lemos essa porção da palavra do Senhor, nós não somos fortalecidos para vencer o mundo do sustento, para vencer o mundo do pecado, o mundo da idolatria. O alimento diário não é um livro para ser deixado em cima da mesa ou na estante, mas o nome é muito prático. É um alimento diário. Precisamos desfrutá-lo diariamente. Mas olha, nós precisamos comer dessa maneira. Versículo 12 e 11. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Nós precisamos todos os dias ter mais desejo, mais desespero para comer a palavra do Senhor. Ao sair de casa, precisamos desfrutar do nosso alimento diário. Não podemos ir ao trabalho, ao estudo, sem comer a palavra de Deus, senão Faraó nos pega. Faraó nos engana. Até mesmo quando eles estavam já nas praias ali do Mar Vermelho, no capítulo 14 de Êxodo, Faraó não deixou a coisa de qualquer maneira. Ele saiu ao encalço dos filhos de Israel, versículo 8, capítulo 14 de Êxodo. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Nós precisamos, irmãos, deixar as coisas do mundo para trás. Precisamos ter uma experiência pessoal. Você, jovem, precisa permitir que Deus te liberte do mundo do sustento. Você precisa permitir que Deus te leve a ser vitorioso sobre todas as suas dificuldades. Deus garante a vitória para você. Basta que você coma
da carne do cordeiro. Basta que você saia afoitamente, ousadamente, destemidamente. Você não pode sair devagarinho, como um velhinho. Você precisa ser um jovem. Estou saindo do mundo! Você não pode sair do mundo, tem que deixar de estudar, tem que ir para a reunião. Não diga isso, mas fique alegre. Eu estou indo para a reunião da igreja. Satanás vai fazer de tudo para te segurar. Ele vai usar os meios legítimos. Ele vai até o último momento. Os filhos de Israel estavam quase para atravessar o Mar Vermelho, e Faraó veio com todo o seu exército. Antes da reunião você pode receber alguns telefonemas. Antes de uma conferência você pode receber propostas e um emprego tremendo. Tudo pode acontecer para segurar os filhos de Deus. Mas nós devemos ser corajosos. Devemos ser ousados. Devemos dizer amém para a palavra de Deus. Senhor, eu quero reinar no mundo que há de vir. Por isso que Moisés, ele falou para o Senhor: Senhor, o povo está reclamando, e eu não sei o que eu faço. Versículo 15, o Senhor disse: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Precisamos avançar. Não podemos ficar parados, precisamos servir ao Senhor. O Senhor quer nos tirar do Egito para que o sirvamos. O nosso serviço precisa ser prático. Veja, irmãos, você que tem o privilégio de ter uma faculdade boa, ou passou por uma boa universidade, já se formou, e agora você tem um bom emprego. Você precisa servir a Deus por meio das suas riquezas materiais. Não fique aí olhando só a sua igreja, a sua casa, a sua região, mas olhe o reino. A vida da igreja é o reino. A nossa meta é o reino. Deus quer o reino. O nosso coração deve sonhar com o reino. Nós precisamos enviar ofertas para todos os cantos da terra. O Senhor precisa de nossos bens materiais, de nossas riquezas materiais. O Senhor te deu graça para você ser bem-sucedido. Você não pode acumular essas riquezas para você. Você precisa receber aquela palavra que Paulo falou: mais bem-aventurado é dar que receber. Diga comigo: mais bem-aventurado é dar que receber. Então Deus nos testa para ver se nós vamos ofertar. Nós precisamos começar a ofertar desde já, até mesmo estudando. Tudo que nós recebemos precisamos ofertar. Uma parte precisamos ofertar daquilo que nós recebemos. E aqueles que já estão com trabalho, e aqueles que têm trabalhos de privilégio, salários privilegiados, precisam ganhar a visão da prática da presente verdade. O Senhor quer levantar muitos, dezenas e centenas de bucafés. Se nós nos reunirmos em pequenos grupos de jovens, nós poderemos abrir um bucafé na nossa cidade, ou em uma outra cidade. Não vamos nos prender à nossa cidade, porque nenhuma unha deve ficar nas mãos de Faraó. Tudo é para o reino de Deus. Nós também temos os nossos irmãos na África, temos os nossos irmãos na Europa, na América do Norte, América Central. A obra do Senhor tem necessidade de pessoas e também de dinheiro. E o Senhor quer que nós apresentemos a Ele todo o nosso serviço. Nós somos libertos
do mundo, do sustento. Fomos libertos de todas as armadilhas de Satanás, exatamente para servir a Deus. Mas não servir apenas falando, mas também ofertando riquezas materiais. Você não quer participar mais da obra do Senhor? Veja o Bucafé Móvel. Nós podemos adquirir os livros para poder vender no Bucafé Móvel. Podemos adquirir livros para vender na nossa escola, no nosso trabalho. Você é um médico, pode colocar ali uma exposição de livros no seu consultório, ou no seu escritório de contabilidade, de advocacia, ou na sua sala de trabalho. Você pode colocar ali uma exposição de livros para pregar o evangelho do reino. Todos nós podemos e devemos participar do mover atual de Deus. Nós não podemos permanecer de fora, porque Deus nos chamou para isso. Deus nos tem libertado de toda influência e poder do mundo do sustento para que sirvamos a Ele. Mas não vamos servir somente de boca para fora. Vamos rogar ao Senhor a sua graça. Senhor, eu quero participar mais do seu mover atual. Por exemplo, nós temos ali na África, em todos os países, língua francesa, língua inglesa, a necessidade de Bíblias, a necessidade de alimento diário, a necessidade de livros. Nós podemos ofertar para os nossos irmãos. Nós recebemos com abundância. Deus tem nos abençoado. Tem ou não tem? Nós já temos recebido o que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Então devemos cooperar com a obra do Senhor. Vamos ler Provérbios, capítulo 30, versículo 1. Provérbios 30, versículo 1. Depois, versículos 7 a 9. Palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Duas coisas te peço, não mas negues. Antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Veja, irmãos, o inimigo nos engana. Se nós não entregarmos ao Senhor a parte que o Senhor já preparou e já pediu para nós, nós vamos esquecer-nos do Senhor. Vamos esquecer de invocar o nome do Senhor. Vamos esquecer por que é que Ele me deu esse emprego, o dinheiro que eu tenho recebido mensalmente. Mas nós, nessa noite, precisamos consagrar toda a nossa riqueza, todos os nossos bens, todo o nosso ganho, nosso sustento. Nenhuma unha ficará na mão de Satanás, de Faraó. Vamos consagrar ao Senhor. Vamos somar as forças. Vamos nos unir para servir ao Senhor. Quanta necessidade na obra do Senhor. Às vezes nós falamos: na nossa região não dá para montar um bucafé, para termos um bucafé. Não dá porque nós estamos segurando muito no bolso. Primeiro nós precisamos crer na palavra do profeta, do servo de Deus. E depois nós precisamos praticar, colocar em prática. Se nós unirmos várias pessoas, 20, 30, 40 pessoas, cada uma dando uma porção, cada uma dando em 3 pagamentos ou 4 pagamentos um valor,
nós montamos um capital e logo podemos instalar um Bucafé. Podemos ou não? É difícil fazer isso? Podemos participar com os nossos bens, mas para isso, irmãos, o Senhor precisa nos libertar dessa ansiedade, dessa busca pelo sustento. Nós precisamos aprender a baixar o nosso padrão, aprender a viver contente, feliz com aquilo que o Senhor tem dado para nós, que já é o suficiente. E a outra parte restante, não apenas o dízimo, não apenas a 10ª parte, mas mais do que isso, o que nós compraríamos, outros bens, outras propriedades, outros elementos que não precisamos tanto, nós podemos empregar essa parte na obra do Senhor. Podemos investir, porque nós estaremos cooperando com o estabelecimento do reino de Deus na terra. Estaremos apressando a volta do nosso Senhor Jesus. Todo o nosso dinheiro, irmãos, deve ser empregado nas coisas do Senhor. Nós achamos que 10% é para Deus, 90% é para nós. Mas esse conceito está errado. Tudo pertence ao Senhor. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono da minha saúde. O Senhor é o dono do emprego. Ele é o chefe de todos os chefes. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele pode até mesmo fechar uma empresa. É melhor nós falarmos a Ele: Senhor, ensina-me a viver com aquilo que é suficiente para a minha casa, para a minha família. E dá-me um coração de cooperar com a obra do Senhor, de enviar ofertas para aquelas regiões que têm necessidade. O Senhor quer avançar. O Senhor quer estabelecer o seu reino em toda a terra. O inimigo de Deus sempre vai nos perseguir. Os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho triunfantemente, por meio do braço forte do Senhor. E hoje o Senhor está fazendo isso conosco, nos libertando com mão poderosa, com mão forte. Por isso, jovens, precisamos agradecer ao Senhor por todas as conferências que temos participado. Cada época o Senhor tem dado uma palavra nova para cada um de nós. Hoje precisamos ser libertos do mundo para servir a Deus. Vamos ter esse desejo. Vamos ganhar esse coração. Senhor, eu não quero trabalhar para mim mesmo. Não quero ganhar dinheiro para mim mesmo. Quero consagrar todos os meus bens ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos fazer essa oração. Vamos nos consagrar ao Senhor, consagrar o nosso bem, consagrar o nosso estudo, a nossa escola, tudo o que pertence a nós. Vamos orar de 2 em 2. Depois nós vamos compartilhar em pequenos grupos essa palavra. Nós decidimos sair da casa dos 10% de dízimo e subir. Eu até andei falando com os irmãos que a gente deveria ofertar 90% e ficar com 10%. Mas é uma matemática complicada essa, né? Mas aí a gente decidiu começar a subir. Subimos para 15%, 20%, chegamos a 30% para separar dízimo. E só que aí eu comecei a ver que o meu coração ele muda. Eu recebi uma oferta de R$1.000. Ai, Senhor Jesus, R$1.000, fiquei tão feliz. Mas de repente lembrei, eu tinha que ofertar quanto? 300. Aí eu senti alguma coisa no coração. Segurei o dinheiro uns 2 dias no bolso, os 300. Aí acabei ofertando, né? Eu venci, mas já percebi que alguma coisa mexeu comigo.
E o Senhor, Ele gosta de dar experiência para a gente, né? Passou uns dias, eu recebi uma oferta de R$2.000. Ai, Senhor Jesus, fiquei empolgado, R$2.000. Falei para minha esposa, olha, os irmãos me deram uma oferta de R$2.000. Fiz a conta, quanto que eu tenho que dar de dízimo? 600. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, já foi difícil, viu? Já foi difícil. Aí eu falei assim, nossa, o meu coração é enganoso. Eu até, de vez em quando a gente ora assim, Senhor, eu te amo, o Senhor conhece meu coração. Aí eu comecei a imaginar que ele fala assim, sim, eu sei que ele é corrupto, enganoso, né? Aí eu já até mudei, Senhor, o Senhor conhece meu coração, né? Mas eu consegui vencer. Não sei se eu andei uma semana com aqueles 600 no bolso, né? Acabei ofertando. Não é que, irmãos, eu e minha esposa tínhamos orado junto com uma irmã para uma questão judicial que ela tinha. E ela chegou em casa para agradecer a oração e deixou um envelope. Quando eu abri, tinha R$6.000. Falei, Jesus amado, que alegria. E aí, né? TV plasma, né? Eu tô com aquela coisa feia que ninguém consegue ver nada, né? Vou comprar uma de 42 e aquilo tal. De repente, falei, bom, tem oferta, né? A hora que eu fiz a conta, nessas horas a gente perde, não sabe fazer conta, né? Aí fiz a conta, irmãos, isso aqui não é piada, é verdade. Quanto que era de dízimo? R$1.800, Senhor Jesus. Foi difícil, irmãos. Foi difícil. Aí eu aprendi uma coisa: o meu coração é enganoso. Eu preciso cuidar muito bem desse assunto. E aí, eu até, junto com a minha esposa, nós fizemos um trato. Toda vez que a gente tiver um dinheiro para dar de dízimo, e a gente sentir isso de novo, nós vamos orar e falar para Satanás, eu vou aumentar se você falar mais uma vez, entendeu? Até agora não tivemos mais problema. Eu falei para minha esposa, nós vamos subir para 40 se ele vir com esse sentimento de novo, né? Até agora, graças a Deus, não aconteceu mais isso. Então, ó, primeiro não se preocupe, tá? Todos nós temos dificuldade. Amém? Quem tem dificuldade de ofertar aqui, levanta a mão. Ah, graças, eu não estou sozinho. Só mais uma coisa dessa aí, que a gente agora põe a caixa de oferta na frente. Eu acho que amanhã nós vamos fazer isso, né? Aí, quando começou de pôr a caixa na frente, então os irmãos pedem um hino, né? Deus ama quem dá com alegria, então pede um hino alegre, né? Aí, a primeira vez eu fui pego de surpresa. Pus a mão no bolso, que saiu, joguei, né? Mas na segunda eu falei, peraí, eu preciso me preparar, né? Então estamos lá na reunião, tá? Aí os irmãos, a hora que eu vejo que eles vão pôr a caixa para frente, aí eu olhava, né? Nota de 100, não. 50, não. De 20, tá bom. Aí tirava ela, botava no bolso de trás, né? Para não errar, entendeu? Aí, o evangelho tem que avançar. Aí vou lá para a caixa, né? Tem que avançar em toda a terra, em qualquer lugar, para ele voltar. Vocês entenderam, né? Eu não sei se você já fez isso na hora. Aí eu fiz uma promessa com o Senhor. Falei, Senhor, eu sempre vou ofertar a nota mais alta que tiver no meu bolso. E aí eu vi de novo, Senhor, como eu amo. Às vezes eu estou com... Então eu procuro sempre andar com um trocadinho, né? No dia da... Parece brincadeira, né? Mas nós somos assim, né? Nós somos assim. Então amanhã não faça isso, viu? Também a preocupação dos irmãos em cada mensagem, na comunhão, é mostrar o seguinte: se fosse possível, todos nós deveríamos deixar tudo e servir o Senhor. Amém? Se todos fizerem, nós não estamos fazendo nada demais.
Eu sempre falo para os irmãos, né? Às vezes eu escuto falar assim: estou pagando um alto preço para largar tudo e servir o Senhor. Irmão, você ia para o inferno junto comigo. Você não vai pagar preço nenhum, ninguém vai pagar nada pelo que o Senhor já fez por nós. Pode fazer o que você quiser, nunca você vai conseguir pagar. Então não diga: estou aqui pagando um alto preço, né? Tem gente que chega no SEAP e fala assim: estou aqui, deixei tudo, né, para vir aqui servir o Senhor. Deixou tudo, você ia morar com o anticristo lá no lago de fogo. Não é verdade? Ou alguém aqui é diferente, você não ia para o lago de fogo? Não é? Todos nós, irmãos, éramos material para esse lugar, mas o Senhor nos salvou. Nós somos do Senhor agora. Aleluia! Então, nós precisamos nos entregar totalmente para o Senhor. Mas o irmão Reinaldo mostrou claramente, pode ser que muitos de nós estão trabalhando, estão estudando, então vamos usar isso para o propósito do Senhor. Eu queria ler um versículo rapidamente com os irmãos. Por favor, abra a sua Bíblia em Filipenses. Primeiro eu gostaria só de falar uma coisa. No versículo 18 do capítulo 4 de Filipenses, fala assim: recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Irmãos, não tem nada mais que cheira mal e que tem mais contaminação do que o dinheiro. Não é verdade? Tem que tomar muito cuidado. O papel, esse papel, ele é muito sujo, ele passa na mão de todo mundo. Mas tem um lugar que quando esse dinheiro passa, ele tem aroma suave. Esse lugar chama-se caixa de oferta. Quando ele entra ali, ele se torna um aroma suave. E é uma coisa agradável. Isso quer dizer que muitas vezes nós relacionamos a oferta apenas como um bem material. Mas isso quer dizer, irmãos, que Deus, ele aceita a nossa oferta. Não é apenas a questão financeira, mas aí vai o nosso coração. Paulo, quando fala isso em 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios 8 e 9, ele mostra que essa assistência aos santos, essa oferta de riquezas materiais, ele diz assim: aumentará e multiplicará os frutos da vossa justiça. Isso quer dizer que cada vez que eu tenho esse ato de fazer uma oferta para o Senhor, eu estou costurando as minhas vestes para o reino, eu estou me preparando para o reino. Então esse não é um assunto humano, não é um assunto financeiro, é um assunto espiritual. E Paulo aqui, nessa passagem, a igreja em Filipos é aquela igreja que ainda eu pelo menos não conheci nenhuma como ela. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, a Bíblia diz que eles eram extremamente pobres, e que eles pediram para Paulo, com muitos rogos, a graça de participar da assistência aos santos. Então, eu não sei se você conhece alguma igreja, eu até gostaria de conhecer, que os irmãos ficam falando: irmãos, queremos ofertar. Ô irmão, está acabando a reunião, não falou nada ainda de oferta? Segundo dia de conferência de jovens ainda? Irmãos, nós não vamos ofertar? Você já fez isso alguma vez, não? Fez ou não? Queremos ofertar, queremos ofertar. Daqui eu não saio enquanto não ofertar. Eu nunca fiz isso e não vi ninguém fazer. Mas aqui tem uma igreja, irmãos, tem uma igreja que sabia que isso aqui é um assunto espiritual, que ofertar é ganhar graça. E além do mais, é esse ponto que eu quero chegar. Capítulo 4, versículo 10. Paulo fala assim no versículo 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas os faltava oportunidade. Presta atenção, Paulo está falando de assunto financeiro, de dinheiro. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, honrado, de tudo em todas as circunstâncias,
já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora presta atenção, versículo 14, vamos ler juntos. Todavia, fizestes bem, associando-vos comigo na minha tribulação. Continuando. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Aleluia! Aqui, irmãos, tem um grupo, uma igreja, eles perceberam o seguinte: a pessoa da vez. Quem era a pessoa da vez? Quem era a pessoa da vez? Paulo, tá certo? Quem era a pessoa dessa vez aqui, irmãos? Paulo. Nós estamos vivendo com quem hoje? Com o irmão Dong. Tá claro ou não? Então, aqui está falando de Paulo. Hoje nós estamos junto com o irmão Dong, é o irmão que está à nossa frente. Então essa igreja, ela entendeu a importância de se associar com o apóstolo Paulo. Então, eles não esperavam ele vir até a cidade deles, mas eles também enviavam oferta para ele, porque eles tinham uma visão: nós queremos participar nesta obra. Aleluia! Irmãos, é tão importante isso, nós ganharmos luz. Se o Senhor nos abençoou com uma boa faculdade, como o irmão Reinaldo já falou, um bom trabalho, o Senhor nos deu uma boa empresa, para que é isso? Para que é isso, irmãos? É para se associar à obra do Senhor. Hoje, se nós falarmos de necessidade, é muita coisa, mas nós estamos mostrando aqui, irmãos, a importância da visão de nós nos dispormos a ofertar, nos associarmos, ganharmos graça, observarmos de que esse irmão, Deus está usando ele. Então, quando eu estou associando-me com ele, quando ele tem fruto, eu participo desse fruto. Amém? Então, irmãos, é muito importante isso. Amanhã nós vamos ter a oportunidade de ofertar. Vamos fazer com essa visão. Nós temos a oportunidade de ganhar mais graça do Senhor. Nós temos a oportunidade de receber mais da justiça do Senhor. E além do mais, nós podemos nos tornar cooperador do Evangelho. Por meio do ministério de riquezas materiais, por meio daquilo que o Senhor tem nos abençoado, nós podemos nos associar com os apóstolos, nos associar com o encargo de Deus e assim participarmos de todos os seus frutos. Amém? Aleluia! Jesus é o Senhor.